Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, feriado, muitas pessoas aproveitam o feriado para sair. Você sabe que existem pessoas, não sei se aqui tem alguém que vai vestir a carapuça, não sei, mas existem pessoas que apenas sabe que é feriado, mas não sabe o significado do feriado. Para quê? Por que aquele dia não se trabalha? Por quê? Qual é o motivo? Tem muita gente, é verdade, tem muita gente que não sabe. Hoje, dia 2 de novembro, o dia que comemoramos o dia dos finados, né? Finados, a palavra feia, né? O dia dos mortos, outra palavra muito feia. Nós comemoramos o dia da vida. É o dia em que guardamos para, pelo menos em um dia na semana, lembrar daqueles que nos antecederam. Espíritos que nos antecederam aqui nessa jornada da vida. Então, é um dia especial? Claro que é. É um dia muito, mas muito especial sim, claro. Claro, por quê? Porque é o dia em que os espíritos, sabia, lá no plano superior, também vêm até nós, vêm até nós para trazer os seus sentimentos, sabe, aquela saudade, aquele carinho. Pô, não é porque morreu que o espírito não tenha, né, saudade, carinho, vontade de estar conosco. Então é um dia que cria-se essa conexão, sim, claro. É que infelizmente aquelas pessoas que não têm a visão de uma eternidade, elas vão ao cemitério e ficam ali chorando. Ai, meu parente, ai, que saudade. Aí sim, aí é ruim, aí dói, não é? Já pensou ver um ente querido, uma pessoa querida chorando e você ali do lado dizendo: oh, cabeção, eu tô vivo, tô aqui, para de chorar. É ruim, claro que é ruim para a alma. Já pensou eu ir no cemitério chorar para minha mãe? Ai, mãe, que saudade! Ah! E ela ali do lado, sem poder se comunicar porque a minha mente se fecha com a ideia de que morreu, acabou tudo. Não, gente, a passagem para o mundo espiritual é certa para todos. E certo é que damos continuidade nas múltiplas vidas. Poxa, ficou claro isso na Bíblia quando naquela passagem da transfiguração, Jesus deixa claro que João era Elias, que voltou para anunciar a chegada do Messias. Tá lá, procura transfiguração e vocês vão ver que Jesus deixou claro que a reencarnação é um fenômeno natural para a evolução do espírito. Então, se reencarnamos várias vezes, já morremos quantas vezes? Quantas? Quem sabe, né? Um dia próximo, iremos ver a morte como algo tão natural, não é? A saudade vai ficar porque fica. Saudade no coração daquele que ama, daquele que gosta. Eu sinto saudade das minhas irmãs que não morreram, mas estão distante de mim. Estão todas em Aracaju. Sinto saudade quando eu passo 3, 4 anos sem ir à minha cidade natal ver os meus irmãos. Eu sinto saudade. Então, imagina quando um parente vai para distante, que é o caso da morte, vai para um plano diferente. Claro que a gente sente saudade, mas não usemos a saudade para nos martirizar, para nos gerar dor. Não, sintamos saudade para gerar amor no nosso coração, tá certo? Mas eu quero passar a palavra para o nosso irmão Júlio Del Toro, que o tema do programa é esse, gente, o tema do programa é esse. Peraí, Júlio Del Toro vem nos falando o reencontro das almas, tá?
Esse é o tema do programa, o reencontro das almas. Então vamos lá, meu amigo Júlio Del Toro, traz para nós a sua sabedoria. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sempre quando um problema bater a nossa porta, é porque ele está procurando quem mora lá. Muitas vezes discutimos, indagamos, por que o problema vem? Por que não vem na outro? Porque hoje, justo hoje, porque agora que a minha vida já estava quase perfeita. O problema sempre acerta o endereço de quem ele vai buscar. Ele não erra. O problema vem para fazer com que o espírito desenvolva a sua alma, as aptidões, os talentos que ele sozinho não conseguia resolver. Ele ainda bate, ele chama para avisar que está lá. E ele sempre avisa de um jeito ou de outro, para que tu tenha tempo de se preparar. Como muitas vezes bate à nossa porta e nós não queremos atender, nós fingimos que não é conosco. Nós fingimos que o problema não é nosso. Talvez outro vá lá atender a porta. Talvez outro vai resolver isso. Quem sabe o problema esquece e vai embora. Não. O problema quando bate a tua porta é a tua chance de mostrar o teu talento. De mostrar o que tu já aprendeu. De mostrar o que tu já sabe. De mostrar os ensinamentos de Jesus, o quanto já refletem em teu espírito. O que poucas pessoas lembram é quem é que abre a porta antes de vós. Quando Cristo diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o Cristo que está na porta para abri-la pela primeira vez. E quando o problema chegar, Ele vai te preparar antes para tu saber como lidar com ele. Teu problema pode ser a falta de alguém. Os momentos mais felizes de tua vida, esse alguém ir embora, pois já ter cumprido na terra a sua missão. Quando esse alguém volta à pátria espiritual, ele volta bem, tranquilo, ele volta feliz, por ter deixado na terra algo bom. Mas aqueles que ficam na terra não aceitam. Chamam a partida do outro de problema. Não conseguem se congraçar com o bem que o outro recebeu e nem tampouco se alegrar com a vitória que o outro tem. Então ficam chamando, ficam buscando, ficam se penalizando. Esse espírito, quando volta do nosso lado, no lugar de ele simplesmente dar continuidade ao seu caminho, ele tem que ser protegido por um tempo, para que a vibração dos encarnados não lhe atrapalhem mais. Encarnados que lhe chamam todo o tempo, que ficam chorando a sua falta, a sua ausência. Esses espíritos são protegidos, de acordo com a condição que eles estão, são levados para lugares mais distantes, até que esses que estão encarnados compreendam a ausência não como um mal, mas como um bem. Aqueles que estão na terra, enfrentando as suas dificuldades, têm medo, porque todos aqueles que têm alguém do lado que está ajudando, na grande maioria das vezes, colocam esse alguém
como quem vai resolver o seu problema. Cada espírito na terra tem um livro da vida, e cada um deve escrever lá a sua história. Se tem alguém que está cuidando muito bem da própria vida e o outro do lado não está, em um determinado momento um se distanciará do outro, não por maldade, não porque Deus assim o quer, mas que o espírito precisa evoluir. Ele precisa alçar voos maiores. Ele precisa descortinar outros conhecimentos. Ele precisa aprender novas lições. Então, naturalmente, ele vai dar um ou dois passos mais rápido do que este. Aquele que ficou sempre vai poder tentar se culpar, ou vai culpar alguém, porque o seu espírito ainda não consegue lidar com as adversidades. É nessa hora, então, que os Espíritos de Deus se aproximam. Começa a orientá-lo sobre as lições espirituais do universo. Começa a mostrar a eles que se ele se desenvolver, ele vai alcançar tantas alegrias quanto o outro conquistou. Ele vai aprender a usar dos seus talentos, como um pássaro pequeno aprende a voar, e vai poder também caminhar cada vez melhor. Ele vai trazer para suas mãos as rédeas do seu destino. Ele não vai deixar mais que os outros tomem atitudes por ele, decisões por ele, escolhas por ele, porque ele vai aprender a ser senhor do seu próprio destino. Porque é de um trabalho que está fazendo de cuidar dos antepassados. Antepassado não é só quem foi teu pai, quem tua mãe. É aquele que esteve antes de vós. É aquele que regressou antes de vós. É aquele que já cumpriu a sua missão. É aquele que deixou na terra outros para dar continuidade ao seu progresso de vida. Porque cada missão está associada à missão de outro alguém. Cada grupo de espírito tem uma missão associada com outro grupo ainda maior. Cada casa com a família. Cada família com um grupo na sociedade. Cada sociedade com um grupo no estado, num país, numa nação. Quando o espírito compreende a sua ação, ele compreende exatamente a missão espiritual que ele tem para com todo. O trabalho que está sendo feito para trabalhar os antepassados é para ajudar a acalmar os que ficam, é para poder ajudar os que vão, é para poder acalmar os que foram, é poder ajudar os que ficam, é para poder agradecer com um sentimento de amor a todo o planejamento espiritual que Deus criou, para que as almas pudessem se congressar, evoluir, aprender, a amar. Não há partida, não há tristeza, há simplesmente amigos que vão e que vêm, e que quando já estão prontos, voltam para poder ajudar os seus que ainda ficaram para trás. E os que estão aqui, quando estão preparados, são levados para visitar os outros que já estão do nosso lado, para poder entender que não há morte em nenhum ponto do universo. Perceba a genialidade de Deus de poder demonstrar a todos que todos vão viver felizes. As almas se reencontram, os sentimentos se refazem, a alegria começa a voltar quando o espírito começa a entender, e assim, entendendo, ele vence todos os seus medos. Existem muitos espíritos que estão na caoche e que os olhos materiais ainda não estão vendo, e que estão tentando falar com cada um de vós. Um avô,
um avô, um pai, um tio, um irmão, um padrinho, uma madrinha, como se chama, um amigo, uma amiga. Como é belo ver todos juntos, trabalhando de Deus, o que Deus traz de melhor. Quando tu acender a tua vela, quando preparar o trabalho junto aos antepassados, uma grande festa se fará do nosso lado. Aqueles que estiverem concentrados vão ver as luzes que ficarão a todo o redor, em volta de cada um. Amigos que vêm abraçar, que vêm agradecer. Tristezas que são tiradas, lembranças ruins que se apagam. Somente a alegria de Deus vai fazer brilhar nos corações a vontade dos céus. Cada vela é uma lembrança, cada lembrança um laço de amizade eterno que vai se fortalecendo cada vez mais. Lembre dos teus, não esqueça-os. O que mais entristece um espírito é ser esquecido. Lembre de todos eles, de todos que passaram pelo teu caminho, porque nunca eles vão te esquecer. Mentalize-os com amor, trabalhe com amor e viva cada vez mais essa amizade que não tem fim, pois um laço que foi firmado por amor nunca irá de se quebrar. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Em nossa casa, obrigado, meu irmão Julio Del Toro, obrigado. Em nossa casa, neste dia, fazemos uma cerimônia que chamamos cerimônia dos antepassados. Cerimônia daqueles que literalmente, prepararam o caminho para que hoje estivéssemos nós aqui. Foram estes espíritos que prepararam o caminho, claro. Nossos pais vêm à frente para quê? Para nos preparar caminho. Você sabe que há um planejamento antes mesmo do nascimento do pai? Antes de nascer o seu pai, ele já se planejou que ia preparar caminho para você? Ah, Júlio, como assim? Se ele nasceu como criança, claro. Mas ele é um espírito que vai nascer sabendo que vai dar passagem a você e que você vai dar continuidade ao neto dele e assim por diante. É um ciclo, gente. A reencarnação é uma união de um grupo de espíritos que juntos se comprometem em, através de reencarnação em reencarnação, um ajudar o outro a evoluir, a poder superar as fraquezas que ainda traz. Então, é por isso que a gente sempre reencarna junto daquele ciclo de espíritos afins. Hoje eu tenho filho, eu vou desencarnar, meu filho vai me dar um neto, depois o meu neto vai ter filhos, e aí o filho do meu, olha só que confusão, e aí vai, e eu vou estar voltando nesse ciclo. Por que não eu posso ser, no futuro, um bisneto? Por que não? Pode, claro que pode. Bom, falamos sobre a reencarnação no dia em que homenageamos os nossos antepassados. Bom, agora vou passar a palavra aqui ao nosso amigo que de todos os dias traz para nós a leitura dos 4 evangelhos. Paulo de Moraes, por favor. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Temos agora que vos explicar as seguintes palavras que também debaixo da influência e da inspiração espirituais, mas sem ter disto consciência e sem compreender o sentido exato do que dizia,
o apóstolo João escreveu. Palavras essas que, de utilidade para aquele momento e destinadas a preparar o futuro, só a nova revelação tornaria compreensíveis aos homens, segundo o Espírito que vivifica, em espírito e verdade. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um. Palavras estas que se encontram na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Influenciada ao mesmo tempo pelas ideias hebraicas acerca do Espírito Santo, que era considerado o próprio Deus obrando junto dos homens, e pelas interpretações humanas de que resultou fazer-se do Espírito Santo uma personalidade do próprio Deus, uma parte de Deus, se bem que inseparável dele, e tendo em vista a divindade que era atribuída a Jesus, a Igreja se apegou a essas palavras de João para, interpretando-as ao pé da letra, formular o seu dogma humano dos três deuses em um só, porém distintos, embora impessoais. Dogma a que ela chamou Santíssima Trindade. É um dos erros de que se emendará. Sim, há três que dão testemunho no céu. Há primeiro o Pai, Criador, causa única de tudo, aquele que é Deus, Pai de todos, que está acima de todos, que estende por sobre todos a sua providência e que é, portanto, o mesmo para todos. Há depois o Verbo, manifestação palpável e visível da ação do Criador sobre vós, do Criador sob cujo vigilante olhar estais constantemente e que vos envia âncoras de salvação a que podeis e deveis agarrar-vos. O Verbo, que é o vosso Messias, Espírito puro e santo, protetor e governador do planeta terreno e vosso irmão, porque é como vós uma criatura de Deus seu Pai e vosso Pai, seu e vosso Deus. Há em seguida o Espírito Santo, a inspiração no sentido de ser um reflexo da vontade divina, que só vos chega e é comunicada por intermédio dos enviados celestes, dos Espíritos do Senhor, também vossos irmãos, porque são como vós, criaturas de Deus, que é igualmente vosso Pai e Pai deles, vosso Deus e Deus deles. O Espírito Santo, que são os Espíritos do Senhor, puros espíritos, espíritos superiores e bons espíritos, os quais, como intermediários entre o Pai e vós, são de modo geral no infinito e na criação universal, e de modo especial particular, com relação ao planeta e à humanidade terrenos, a personificação, os agentes da vontade divina, no tocante ao progresso universal, à vida e à harmonia universais. E os três são um. Estas palavras compõem uma linguagem figurada, não materializeis. Os três são um, porque o Verbo e o Espírito Santo, isto é, os Espíritos do Senhor, como intermediários entre vós e o Pai, se acham na dependência dessa causa inefável a que chamais Deus, na vossa linguagem humana. Os ramos, as folhas, os frutos não dependem da árvore que os faz nascer. São um,
porque o mesmo pensamento os anima. São um, como o vosso corpo é um, embora composto de membros que obedecem aos ditames da cabeça. É impossível, com a linguagem humana, dar a definição exata do que pertence totalmente aos domínios espirituais. Os três não se confundem como individualidade, mas se confundem como pensamento. Ficai sabendo, ainda depois de haver adquirido a perfeição moral humana, a perfeição sideral, o espírito conserva, como antes, a sua individualidade eternamente, por mais que se adiante, por maior que seja a sua superioridade no saber. Sendo ilimitado o progresso em ciência universal, o espírito criado jamais pode igualar a Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, meu amigo Paulo de Moraes. Bom, gente, hoje é feriado. Eu espero que você, dentro desse feriado, estando viajando, estando de folga na casa de alguém, pare um pouquinho e faça uma homenagem àqueles que antecederam a você. Faz uma prece da gratidão. Faça isso. Uma oração da gratidão. Deixa sair da sua alma, sabe, do seu íntimo, agradecer. Por isso que eu guardei para que façamos essa prece agora no final do programa. Né? Você deve ter estranhado. Pô, Júlio, você não fez prece? Porque guardei para agora. Agradecer a Deus pelo Senhor nos ter dado um pai, uma mãe, o Senhor ter nos dado, Senhor, a oportunidade de conviver com a nossa avó, com o avô, aqueles espíritos amigos, como uma tia que marcou em nossa vida, todos aqueles, Senhor, que já retornaram ao mundo da verdade e que deixaram em nosso coração a saudade, que nesse dia, o dia em que a humanidade comemora, o dia em que nós guardamos para homenageá-los, eles sintam o nosso sentimento de gratidão. Agradecemos do fundo da nossa alma o período em que vivemos juntos nesse plano. Agradecemos, Senhor, e agradecemos mais a Ti, Pai, que nos permitiu este convívio. Obrigado, obrigado. Que estes irmãos, que estes pais, que estes avós sintam os nossos sentimentos de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que todos os nossos parentes possam sentir o nosso amor, o nosso carinho. Que Maria Santíssima seja a ponte para que eles recebam em suas almas a nossa gratidão.
Não é mesmo? Obrigado pela oportunidade de, nesse dia especial, estarmos juntos aqui no programa Madrugada com Deus. Obrigado, Senhor, por nos permitir passar um pouquinho que seja do dia com vocês, para homenagearmos aqueles que amamos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.